Olá, pessoal! Hoje eu vou falar de uma dupla que não é fácil na nossa vida e que parece que ficou atual, moderna e bem persecutória. É a dupla autossabotagem-procrastinação. Todo mundo já deve ter ouvido falar, porque na internet se fala muito disso, há muitos vídeos aconselhando como fazer para parar com isso, como mesmo com o EFT, né? Autossabotagem, mesmo que eu me autossaboto, me amo e eu me aceito, que é o tapping. E assim a gente vê que, infelizmente, só lutar contra a autossabotagem e a procrastinação não tem resolvido muita coisa. E chegam muitos pacientes com essa dupla. Oh, qual é o teu tema de trabalho? Eu queria parar de procrastinar e de me autossabotar. Eu me autossaboto com relacionamentos, eu me autossaboto na minha agenda, eu me autossaboto nas tarefas importantes, eu me autossaboto nos meus sonhos e assim por diante. E as pessoas ficam se enchendo de culpa. Porque na hora que a gente se classifica e se julga, a gente está chamando a culpa junto, porque geralmente o julgamento é negativo e a culpa vem imediatamente. Então a gente tem um ser dentro da gente que sempre consegue nos atacar a nós mesmos e a gente fica paralisado nessa classificação, não tem como lidar e fica sempre falando, bom, agora eu vou ser punido, né? Eu estou culpado, vou ser punido. E isso traz muito sofrimento. Então, quando chega um paciente com essa dupla de perseguidores e de classificadores, o que eu faço geralmente é falar, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa que um professor me ensinou e que eu nunca mais esqueci, porque eu apliquei para mim e hoje eu vou aplicar para você. Em cada momento da nossa vida, a gente faz o melhor que a gente pode para a nossa sobrevivência. E quando eu falo isso, parece que vem um suspiro de alívio, muda a energia da sala. Porque na verdade a pessoa começa a falar, puxa, e se eu estiver fazendo o melhor que eu posso por mim mesmo? Aí eu falo, olha, e fazer ainda melhor e poder sentir que você está indo na direção dos seus sonhos vai implicar em você se conhecer melhor e entender por que você nem sempre faz na semana aquilo que você planejou, no dia aquilo que você planejou. E por que você está fazendo o melhor possível mesmo que você parece não estar fazendo o melhor possível, né? É que a gente é movido não só pelas nossas metas, os nossos pensamentos, a gente é movido por forças inconscientes e que se protegem e se defendem. Defendem a nós mesmos, defendem o momento em que a gente chegou e o momento que está e defendem tudo que a gente sofreu nessa vida. Então, eu acho que eu começo a entrar com o EFT para entender por que essa pessoa está nesse ponto e parece que ela está parada, mas na verdade ela está se protegendo. E ela vai compreendendo isso, porque eu vou olhar que eventos da vida dela deixaram ela tão assustada às vezes com tanto medo, às vezes com tanta vergonha, que parece que algumas decisões e algumas ações não são possíveis. Então o começo de tudo é tentando desconstruir e desfazer todas as ansiedades culpígenas que envolvem essa pessoa. E o EFT é muito bom para isso. Isso a gente pode fazer já no imediato que a pessoa chega, na medida que ela vai
se classificando e entrando na tensão dessa classificação, a gente poder trabalhar com o EFT e deixar ela mais calma e mais preparada para a gente poder investigar os eventos que possam fazer a gente compreender o porquê disso que parece uma autossabotagem, né? Mas às vezes tem funções importantes, como, por exemplo, às vezes proteger medos, proteger padrões defensivos, que se a gente eliminar com o EFT, não vão mais impedir essa pessoa. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que, só para dar um exemplo como eu faço isso, e como você pode fazer com você mesmo, né? Um paciente que já chegou com a dupla atrás deles, autossabotagem, procrastinação. E aí eu primeiro fiz todo esse alívio dele, mostrando que ele estava fazendo o melhor possível nesse momento. E eu fui pesquisando os eventos da vida dele que podiam me fazer compreender essa aparente passividade, né, que a pessoa tá quando ela procrastina. E eu percebi na vida dele, quando ele era muito pequeno, os pais eram muito violentos. O pai um dia jogou uma cadeira na cabeça da mãe, quase matou essa mãe, jogou a mãe na parede, e ele se escondia, ele ficava quietinho, ele não se movia até o pai acalmar. E o pai, em geral, chegava alcoolizado em casa. Aí eu fiz o EFT para todo esse medo, para todas as fantasias que ele tinha, né, que eles iam se matar e ele ia ficar sozinho e não ia ter como sobreviver, ou iam acabar machucando ele, e o pai ia matar a mãe. Eu fiz EFT para todos os elementos, os ruídos, as cenas visuais que o atormentavam. E ele foi ficando outra pessoa, foi mudando. Ele nem conseguia levantar da cama de manhã. Então ele me fala um dia que ele chega, depois de algumas semanas de trabalho, eu consegui sair da cama, eu tive vontade de pôr uma camisa colorida, eu tô com vontade de pensar no futuro, vamos fazer uma agenda. Quer dizer, mudou totalmente o discurso dele. E mudou totalmente a forma como ele estava olhando a sua procrastinação e a sua autossabotagem. Por quê? Porque o medo que ele tinha foi dissolvendo. Então, o EFT, ele vai dissolvendo esses medos, os tapping, e a pessoa começa a sentir que não vai ter perigo em certas ações. E aí ela vai fazendo. Então, isso é um exemplo, né? Há muitos tipos de, aparentemente, pessoas que não estão fazendo as coisas que elas precisam. Eu acho que isso é só um exemplo, mas como é importante olhar de frente, desculpabilizar o paciente e olhar os eventos que levaram a uma espécie de uma passividade, porque ele ficava quietinho, ele tinha que ser uma criança muito boazinha, porque já tinha tanta tormenta naquela casa que se ele também fosse ser ativo, vitalizado, provavelmente os conflitos iam ser maiores. Então a criança vai ficando num nível de conformismo e de passividade que vai ter reflexos na vida adulta e que vão aparecer como procrastinação ou como autossabotagem. Parecer, mas não são. São defesas importantes que estão ali, porque senão ele despenca. Então, depois disso, a gente conseguiu retomar os planos e trabalhar o futuro. Esse é só um exemplo e eu queria que vocês olhassem com carinho para suas vidas quando vocês vão se classificar de procrastinadores ou autossabotadores. E que usem o EFT, que ele é uma arma muito útil para seus sonhos se tornarem realidade.